Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Olha só, a lição de hoje, segunda-feira, 3 de julho, tem o tema Redenção cara, perdão abundante. Esse preço, irmãos, a gente sabe que a salvação ela é de graça, mas ela não torna a expressão graça, não quer dizer que é barato ou algo que não tenha sido custoso. O fato da Bíblia descrever que a salvação é de graça ou pela graça tem que ser visto como algo que foi concedido sem merecimento. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, nem a graça, nem a fé. Todas as duas são dádivas de Deus, são dons de Deus, para nos conceder a bênção de viver uma vida plenamente de acordo com a sua vontade. Graça, algo imerecido. Fé, dom nos concedido também, da qual nós não temos por natureza, mas é concedida por Deus. Olha só, a expressão redenção, no latim, tem um termo de remere, onde mere quer dizer comprar de volta ou pegar de volta. Aqui o autor colocou o texto no grego, a expressão no grego, né? Apolutroses, que quer dizer a compra da liberdade de um escravo ou um pagamento para libertar um cativo. Eu achei interessante a expressão latina, porque o significado dela quer dizer pegar de volta, comprar de volta, algo que já o pertencia. Isso é semelhante, irmãos, ao que aconteceu conosco no pecado. Deus nos criou para o seu louvor. O pecado, que é um intruso, entrou nesse planeta e nos resgatou para a perdição. Ou seja, nos desapropriou da nossa originalidade divina. Agora, diante disso, Cristo veio aqui e pagou um preço para nos resgatar de volta. Como diz aquele hino, né? Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Ou seja, traga de volta. Nós já pertencíamos a Deus. O pecado nos causou uma separação, uma distância, uma barreira que nos fez pertencer ao mal. Logo, quando Cristo vem a esta terra, em sua dádiva graciosa, ao conceder-nos a sua vida, ele pagou o preço do pecado. O pecado pede morte eterna. Cristo morreu a morte eterna para nos resgatar dessa condição da qual todos nós estávamos perdidos. E é interessante essa expressão porque aqui, irmãos, nós entendemos que a salvação é uma dádiva divina dada para todos. Deus veio salvar a todos. A salvação é para todos. Porém, e lamentavelmente, só alguns irão usufruir dessa salvação. É aquele texto muito conhecido de João 3,16, né? Deus amou ao mundo, sabe? De uma maneira tão grandiosa que ele deu seu Filho. E esse seu Filho foi concedido para que aquele que nele cresce não viesse morrer eternamente, mas tivesse a vida eterna. Então, assim, a salvação foi para todos, porém, o benefício que ela vai trazer na vida de cada indivíduo é só para aqueles que creem. A salvação foi concedida, o pagamento foi realizado, o pecado, de fato, foi demonstrado que ele foi vencido. O pecado foi vencido. Agora, em Cristo, podemos ter a novidade de vida através do que ele fez. E aqui embaixo tem um texto que diz assim, olha: a nossa redenção celebra a generosidade de Deus em pagar alto preço por nossa liberdade. Deus nos dá liberdade e dignidade. Não somos mais escravizados. O pecado nos prendeu a este mundo. Tem um hino que diz assim: já o mundo não me prende, eu pertenço a Cristo. Essa é a dádiva de Deus. O pecado quer nos aprisionar e o inimigo quer nos deixar de fato cativos neste mundo. Mas Cristo nos veio dar esse resgate, nos concedendo uma libertação do pecado. Aqui embaixo diz assim, olha: observe com atenção que a ideia de que Deus paga o preço da redenção a Satanás é medieval, não bíblica. Deus não deve nem paga nada ao diabo. Ou seja, essa ideia de que Deus veio pagar ao diabo o resgate nosso não existe. O pecado entrou como intruso
E Deus veio pagar pela raça humana, por causa do seu amor que nos foi concedido. Mas nunca, jamais, algo que ele devia ao diabo, até porque Deus não deve nada ao inimigo. E aqui embaixo concluindo diz assim, olha, os benefícios do Calvário incluem a remissão dos pecados. E eu gosto dessa expressão remissão, porque o significado dessa palavra tem a ver com liberdade. Remissão quer dizer soltura da pessoa por algo que o prendia. E essa expressão remissão se assemelha um pouco com redenção. Mas aqui quer dizer causar uma liberdade por algo que prende. E o mundo, de fato, o pecado nos prende. Então a remissão é dado, por isso o nome de Cristo, né? Cristo, Jesus Cristo. Cristo quer dizer o Messias, o enviado, o Redentor, o Remidor. Ele é, na verdade, aquele que veio pagar o preço. E em Cristo todas as coisas foram feitas de fato para nos conceder uma eterna salvação. E aqui o autor cita um livro chamado O que Deus estava fazendo na cruz, só que ele colocou aqui em inglês. Aí diz assim, olha, ser redimido é ser tratado como pessoa, não como objeto. É tornar-se um cidadão do céu, em vez de um escravo da terra. Ah, irmãos, que coisa linda saber que essa redenção nos foi concedida. Esse pagamento foi feito. A raça humana toda estava no pecado. Cristo veio pegá-los de volta. Ele veio mostrar que não foi por nossa causa que ele veio fazer algo de benéfico, mas foi pelo seu amor. Foi pela sua natureza que pede para com que ele faça algo. Porque se fôssemos levar na justiça humana, o pecado, irmãos, deveria nos levar para sermos perdidos para sempre. As escolhas que foram feitas nos qualificaria como perdidos. Mas Cristo veio. Eu separei aqui alguns textos que falam que Deus veio resgatar o povo de Israel na condição que eles encontravam, e não porque eles mereciam, mas porque ele é muito dadivoso. E aqui eu entendo que essa graça de Cristo não é uma graça barata. O custo foi muito alto, porém o seu perdão se tornou bem mais abundante. Lembra aquele texto que diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça está além do pior pecado, da pior condição. Cristo nos veio conceder esta dádiva. Que nós possamos, então, orar e pedir para que Deus nos ajude a aceitá-lo a cada momento, a cada dia. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta dádiva maravilhosa da salvação em Cristo Jesus. Nada fizemos para merecer, mas a dádiva e o amor do Senhor nos concedeu graça, e através dessa graça somos salvos. Dá-nos o teu perdão, nos ajuda a te aceitar a cada dia e nos perdoa os pecados, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o nosso próximo estudo, com a graça e o cuidado de Deus. Até logo.